Nós hoje, como todo esse mês, estamos tratando também do Setembro Amarelo, que é o quê? Uma campanha de conscientização, né? Que nasceu, acredito eu, em 1994, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós iniciamos em 2015 a conscientizar o público de modo geral acerca do quê? Da prevenção ao suicídio. E eu quero agora apresentar alguns dados. Eu quero iniciar, né, esse tempo de conversa aqui, apresentando alguns dados, né, sobre essa questão. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas por dia estão se matando no Brasil. Para você ter uma ideia, meus irmãos, é mais do que doenças como AIDS e câncer. Isso está acontecendo. E aí, segundo os especialistas, né, o que tem gerado, né, essa atitude, muitas vezes, de uma pessoa querer ir contra a própria vida? Uma delas é a depressão, né? Depressão, muito. Outra coisa são as crises que acontecem. Por exemplo, crise na área financeira, falta de dinheiro. São as crises de relacionamento. São mais o quê? Consumo de álcool, consumo de drogas. E uma palavra aqui também, que é a que a gente vai conversar a partir de agora. A crise de ansiedade. Eu queria ficar nesse ponto hoje. Sobre ansiedade. E eu não sei se você sabe o significado de ansiedade no grego. Mas um dos significados é estrangulamento. Alguém aqui já sabia disso? Estrangulamento. E essa é uma noite de verdade, amém? Quantos aqui já sentiram em algum momento um nível elevado de ansiedade? Uau, muitos, obrigado pela sua verdade. E a sensação não é essa de ser estrangulado, uma falta de ar, não é, minha irmã? Coração o mar não vai te afogar. Estrangulamento. Existe um filho do homem aqui para nos tirar desse lugar. Existe o filho do homem aqui, junto com o Espírito, para tirar essas cordas do nosso pescoço. E a ansiedade, meus irmãos, ela aumentou 25% pós-pandemia. Quer saber mais? Chuta qual é o país mais ansioso do mundo. Quem sabe? Acertou. Brasil. Segundo dados da OMS, 18 milhões de pessoas
estão passando por isso. Cerca de 8,3% da população. Existem outras pesquisas que dizem que na verdade não é 8,3%, mas 26% da população passa por ansiedade. Sabe quanto seria isso? 56 milhões de brasileiros. Particularmente, eu acredito na segunda. 26% estão estrangulados. Estão sobrevivendo, não estão vivendo. Não estão vivendo a plena vontade de Deus para eles. Não estão vivendo o propósito de Deus para a vida deles. E se há alguém aqui que está nesse 26%, chegou o seu dia de sair desse lugar. Não porque eu estou dizendo, mas porque o Pai está nessa casa. E vai revelar para você o seu propósito hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser em 2025, segundo o calendário gregoriano. Será hoje, agora. E agora a pergunta que fica: por que os brasileiros são tão ansiosos? Por que será que a gente é tão ansioso, meus irmãos? E aí eu fui aprofundando nesse estudo. Eu vou trazer algumas coisas aqui agora. Alta taxa de desemprego. Mas outro motivo: a situação econômica do país, as incertezas que ouvimos nos jornais sobre a situação econômica do nosso país, se vamos conseguir a aposentadoria. A sensação de insegurança vai gerando ansiedade em mim e você. Não, em mim e você não, amém, em nome de Jesus não. Mas vai gerando ansiedade. Sabe aquela insegurança pública? Porque o Brasil ainda é um país violento. E muitas pessoas, quando saem de casa, principalmente no Rio de Janeiro, nas comunidades, elas não sabem se vão votar. E já bate um anseio, uma ansiedade. Será que amanhã eu vou viver? Será que eu não vou ser alvo de uma bala perdida? A insegurança pública. A insegurança do futuro, que vai ser do amanhã. Muitas vezes a gente não se sente assim, seguros. O que mais? Cargas excessivas de trabalho. Quantos aqui de verdade pode levantar a mão e dizer: há muito desgaste no meu trabalho, é um ambiente de muito estresse no meu trabalho, eu me sinto muitas vezes estrangulado? Alguém de verdade aqui consegue? Olha aí. Cargas excessivas de trabalho. E vai gerando ansiedade. Eu preciso performar, eu preciso daquela promoção. Ah, será que aquela pessoa está puxando meu tapete? Que não sei o que. Será? Pressão. Muita pressão. Pessoas que entram talvez em um trabalho novo e não conseguem. Os primeiros dias, aquela ansiedade.
Vamos lá. A baixa qualidade de vida. Uma alimentação não saudável. Noites mal dormidas. Falta de exercício físico. Percebe porque o brasileiro é tão ansioso? Está fazendo sentido isso para você? E agora um importantíssimo. Excesso de rede social. Excesso de rede social. O Brasil é o segundo país que mais tem acesso a uma tela, que mais fica numa tela. Ele só perde para a África do Sul. A média, eu anotei aqui, a média global, a média mundial de uma pessoa por dia à frente de uma tela de computador, acessando redes, é 6 horas e 43 minutos. Sabe a do Brasil? 9 horas. Percebe que o brasileiro está semeando. Percebe que o nosso entorno é um entorno tóxico. Muitas vezes estamos entrando nesse barco e amanhã podemos colher uma crise de ansiedade. Mas hoje a nossa escolha é diferente. Nove horas. O excesso de tela. Nas redes, nos jogos. E semeando uma crise de ansiedade. E a minha pergunta é, diante de todas essas pesquisas, o que Jesus fala sobre a ansiedade? O que Jesus fala sobre a preocupação? Preocupação, agora eu vou usar um termo aqui, pecaminosa. Porque existe uma preocupação saudável. Senão a gente não planejava, sim ou não? A gente planeja baseado em quê? Uma preocupação. Senão não existia uma disciplina, talvez alimentar. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o nosso corpo. Por isso entramos em disciplina. Por isso fazemos exercícios físicos. Percebe que eu não estou falando disso? Eu estou falando de uma preocupação pecaminosa. Que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, porque Jesus fala dessa preocupação. A gente vai ler Mateus 6, 25. Mateus 6, 25, a partir do versículo 25 até o 34. Sabe, irmãos, eu lembro com muito carinho sobre esse texto. Porque teve um dia que eu lembro como se fosse hoje. Por volta de 3 horas da manhã. Uma alta madrugada. Eu acordei. E veio um pensamento. Um pensamento de que eu ia me tornar um escravo. Não estava acontecendo nada daquilo. Que eu ia me tornar um escravo na área financeira. De que
Eu estava cercado. E eu lutei com esse pensamento. Eu virava na cama, virava na outra cama, do lado. Por 20 minutos, eu lutando sozinho ali, tentando pegar no sono, e os pensamentos vindo. Até que chegou uma hora que eu falei, essa não é a palavra de Deus para a minha vida. Porque aquilo foi gerando medo, muito medo, aquelas palavras. Eu comecei a lembrar, perfeito amor do Pai, não há medo. E eu lutando com aqueles pensamentos, com aquela voz da serpente. Eu digo, não, eu vou sair do quarto. Eu vou buscar uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Eu não aceito essa palavra do inferno vindo para mim dizendo que eu vou ser um prisioneiro, um escravo. Eu preciso resolver hoje isso, porque eu não vou cair numa depressão. Eu vou cair no medo. Eu vou resolver hoje. Eu saí daquela cama. Fui até a sala. Comecei a orar. Derramar meu coração ali. E o Senhor disse esse texto para mim. E aí eu fui na Bíblia, abri, comecei a ler. E peguei no sono e dormi. Esse não é apenas um testemunho para mim. Diz respeito à sua vida também. Quando o dia mal acontecer na sua casa, quando a voz do inferno soprar sobre o seu ouvido, eu quero te lembrar, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe, naquele dia, do lado externo não mudou nada, mas do lado interno mudou tudo. Eu abracei aquela palavra. Está comigo até hoje. De tempos em tempos, ela tem se cumprido na minha vida, dia após dia. Eu quero abençoar você, dizendo que você vai ter força de reconhecer quando é uma palavra do inferno, quando é uma palavra de Deus para a sua vida. Em todos os cenários que acontecer. Não estou contando uma historinha aqui. O Deus da palavra está nesse lugar. Ele vai soprar nos seus ouvidos palavras de vida eterna. Se eu vejo algumas pessoas colocando a mão na cabeça, se é para você essa palavra, coloque a mão na sua cabeça e diga, eu recebo essa palavra também. Sobre a minha mente, sobre o meu coração. Todas as palavras oriundas do inferno, elas vão ser destituídas no exato momento que eu ouvir, porque eu vou ter discernimento. Eu vou ter discernimento, eu vou para o lugar da oração e eu vou ouvir a voz do meu Pai. A voz do meu Pai. Porque o perfeito amor do Pai não lança fora o medo. Lança fora o medo. Vamos lá. Jesus dizendo, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês
que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam. Obrigado. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre buscando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Agora eu quero olhar agora um pouco o contexto histórico. Lembre-se, Jesus está onde? Jesus está no Sermão do Monte. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está falando com a multidão. E vamos parar para pensar um pouquinho como era o contexto que Jesus estava falando. O povo estava subjugado. Eles estavam aonde? Sendo subjugados pelo Império Romano. Havia ali sinais de muita ameaça. Eles andavam sobre muita ameaça. O povo estava totalmente aquém. Eles eram, sabe a porcentagem de pessoas que estava na margem da pobreza ali? 80% das pessoas do público de Jesus. Eles viviam, muitas vezes, para pagar impostos do Império Romano. Pensa num nível de pressão que eles estavam. Pensa no nível de ansiedade, de estresse que eles estavam. Afinal, eles eram o povo de Israel. Afinal, eles tinham a palavra. Afinal, eles tinham a promessa de um Messias. Afinal, eles pensavam que ia vir o Messias como o libertador na área física. Eles estavam cheios de dilemas. E Jesus percebeu essa preocupação, diga assim, preocupação pecaminosa. Vamos lá, preocupação pecaminosa. E aqui vai a primeira dica para mim e para você, que ele disse ali com os discípulos. Observe o agir de Deus na criação. Observe o cuidado de Deus na criação. É isso que Jesus olhou e disse: olha aqui, discípulos, olha aqui, multidão.
olha o que o meu pai faz com o pássaro. Olha o que o meu pai faz com o lírio do campo. Em outras palavras, Ele vai cuidar de vocês. Eu quero te convidar aqui, olhe para a sua vida, Deus está agindo na sua vida. Você pode olhar e ver os cuidados de Deus na sua vida. Ele estava dizendo assim: vocês não estão abandonados, vocês não estão só, vocês, sabe, aquele senso, aquele senso de vulnerabilidade que a gente tem muitas vezes. Ele está dizendo, o Pai é o escudo de vocês, vocês estão protegidos. É isso que ele está dizendo. Observe. Que a gente tem essa prática, meus irmãos. A prática de ver Deus agindo na criação, no cuidado. E possa aplicar na minha vida e na sua vida. Meu Deus, Ele tem um cuidado ali com os pássaros que não semeiam, mas eles comem. Por que eu estou preocupado? Por que eu estou angustiado? Por que eu ainda não descansei nessa palavra? Confiar é descansar. Ele estava dizendo isso para os discípulos e está dizendo isso para mim e para você. Ei, olha para mim. Descanse. Isso aqui não é uma apologia para a vagabundagem. Isso aqui é uma palavra dizendo: trabalhe e descanse. Que o Senhor nos ajude a se lembrar do cuidado dele diário, daqueles livramentos que a gente não vê, e acontece comigo e com você, das armadilhas que estão preparadas, e nós não sabemos, mas nós somos libertos dessas armadilhas. Que se levante um altar de gratidão aqui, dizendo: eu confio nesse Deus, Ele não me deixa sozinho, Ele não me deixa sozinho nesse barco, Ele não me deixa sozinho quando vem uma insônia durante a noite, Ele está ali para falar comigo naquele lugar. Observe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Uma outra dica que Jesus disse para os seus discípulos, está dizendo para mim e para você nessa noite: busque os valores do reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas a igreja, é também a igreja. Mas há valores nesse reino. Um deles que está escrito lá em Romanos 14, versículo 17. Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas consiste em justiça, paz e alegria. O reino de Deus é diferente do reino dessa terra. Um reino cheio de autopromoções. Um reino onde o mais forte prevalece. Um reino de vanglórias. O valor do reino é justiça, paz e alegria. E o que é buscar justiça, meus irmãos?
Uma das curas da ansiedade, eu creio, é abraçar esse valor do reino chamado justiça. É a gente esquecer um pouco de nós mesmos e começar a observar as injustiças que acontecem ao nosso redor. É se ligar na causa do órfão e da viúva. De repente é servir o pobre. De repente é fazer uma missão, como agora há pouco os nossos irmãos fizeram no Nordeste. É buscar valores assim. É parar de pensar um pouco em nós. Porque quantas vezes a gente pensa em nós, pensa nas nossas emoções, pensa nos nossos dramas, pensa nos nossos medos. Chegou a hora de eu e você abrir mão desses pensamentos e começar a olhar as injustiças que estão ao nosso redor e a encontrar um propósito ali que vai salvar a nossa alma. Você está alcançando aquilo que eu estou dizendo nessa noite? A maioria das preocupações pecaminosas é um fruto de um orgulho nosso, de um ego nosso, de querermos as coisas do nosso jeito. Que tal? Foi isso que Jesus disse. Que tal começar a orar por sede de justiça? Que tal abraçar em oração aqueles que estão piores que a gente? E de verdade, existem pessoas que estão com maiores dilemas que eu e você. Que tal a gente ser uma voz? Eu digo para você que está me ouvindo aí, que está passando por desespero, por angústia. Olhe ao seu redor. Existe alguém que está pior e que você pode, na sua dor, na sua desesperança, ser generoso e estender a mão para esses também. E de repente, algo extraordinário vai começar a acontecer na sua vida, porque haverá um propósito para você. Falta de propósito. A crise de ansiedade muitas vezes vem por falta de propósito de vida. Eu e você temos um propósito extraordinário, meu irmão. Ele vai revelar nessa noite, ele vai começar a revelar nessa noite para você. Justiça. Paz e alegria. Valores do reino. Sorria mais. Sorria mais. Sabe, irmãos? A alegria é uma chave para fortalecimento espiritual. Se alegre com a obra de Deus na sua vida. Sorria mais. E ele dá mais uma dica aqui. Que essa verdade seja como uma bússola nas nossas vidas hoje. Que é: desista de controlar o amanhã. Eu e você precisamos pedir sabedoria para lidar com a imprevisibilidade do amanhã. Olha bem para mim, o amanhã é imprevisível. Eu e você precisamos de uma sabedoria para lidar com tudo aquilo que vazou por entre as nossas mãos. Muitas vezes a dor e o sofrimento começa aí.
por eu e você muitas vezes tentar controlar o amanhã. Não tem jeito, meus irmãos. Não vai dar. Você vai fazer o plano perfeito. Sabe? Você vai carimbar, você vai colocar no quadro o seu plano perfeito. E o amanhã vai vir com a realidade. E você vai precisar de sabedoria para não ser estrangulado pela frustração. Ah, então não é para planejar? Claro que é para planejar. Mas não tenha como uma garantia. Eu posso dormir milionário e acordar sem nada. Eu posso dormir sem nada e acordar milionário. Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor lidar com essa imprevisibilidade, né? Quem recebe aqui? Quem recebe aqui? Mas existe um propósito aí? Ou eu vi um sim bravo. Sim. O amanhã é incerto. Por isso é bom. Por isso é bom. Há uma esperança. O amanhã é incerto. Há uma esperança. Uma janela de oportunidade que aparece. Que há anos e anos e anos, talvez você está esperando e vem melhor. Uau, é bom. Então por que controlar? Não é melhor deixar do jeito dele do que ficar se desgastando em tentar ser igual os analistas de mercado, sabe? Aqueles caras que trabalham em bolsa lá, que tentam prever o, sei lá, o 11 de setembro agora, o tal de cisne negro que vai acontecer, que não sei o quê. Prever e não acontece. Porque quantos não quebraram por causa da pandemia? Estavam prevendo uma coisa? Não. 2020 o país vai bombar. O país é isso. As previsões de 2019 era essa. Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que não sei o quê. Você aí também? Em 2020 eu vou para academia, 2020 eu vou me formar, 2020 eu vou entrar na faculdade. De repente, chegou o amanhã e quebra a perna de todo mundo. Espírito de sabedoria e revelação repousa sobre nós e nós vamos conseguir lidar de maneira grata com o amanhã que está aí. Jesus estava dizendo isso. O amanhã me pertence. Aqui na terra, em outras palavras, o seu futuro é incerto. Mas eu te aviso, existe um lugar onde nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. E é esse lugar que está sendo preparado para mim e para você. O amanhã é precioso. E de verdade, chegou a hora de eu e você fazermos as pazes com o futuro. Não dá para brigar com o futuro. Chegou a hora de eu e você começarmos a se reconciliar com o futuro, porque o futuro é certo. O futuro é bom para mim e para você. Isso aqui vai passar. 80 anos, 90 anos, vai passar, mas o futuro está garantido para mim e para você. Chegou a hora de eu e você fazermos festa e paz com o futuro, com o amanhã. Quem quer fazer essa paz? Queria te chamar então a ficar de pé. Queria te chamar então para essa realidade. Eu queria te chamar para essa realidade,
para pedir para o Pai das luzes, que é Deus, numa segunda de luz, sabedoria. Sabedoria para lidar com o imprevisto. Sabedoria para dizer: eu não controlo o amanhã, eu descanso, porque ele já está garantido. Quero orar por você. Nós vamos impor as mãos aqui agora e abençoar você, para que não apenas só você, mas todos ao entorno de você comece a compreender de uma maneira sobrenatural ser visitado pelas palavras de Deus. Quero chamar aqueles que querem fazer a paz com o futuro. Quero chamar aqueles que querem ser fortalecidos nessa noite. Não quero chamar aqueles que estão fracos, não. Quero chamar aqueles que querem se fortalecer no Senhor. Existem pessoas aqui nesse nível. Existem pessoas aqui que querem buscar os valores do reino. Existem aqui? Cadê vocês? Eu quero chamar então vocês para cá. Então a gente vai orar por vocês. Vocês que estão nesse voto, talvez. Vocês que estão por uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Por uma pessoa que está passando agora por uma situação adversa, que está estrangulada. Chamo vocês, todos que querem fazer paz com o futuro, que querem dizer: o meu futuro está garantido. Em teus braços eu vou descansar. Existe um pai aqui abraçando. Os pastores vão estar aqui daqui a pouco, ministrando sobre a sua vida. Mas você tem tempo agora com Deus. Talvez você está aqui dizendo: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Talvez eu precise de algum profissional que me entenda, para eu falar algo. Ele vai preparar, talvez. Se você precisa disso, Ele vai preparar. Ele vai preparar isso também para você, porque Ele te ama. Ele vai preparar. Mas posso te dizer: o Deus do profissional está aqui. O Deus do profissional está aqui. E Ele pode fazer algo novo aí. Eu quero fazer as pazes. Diga isso: eu quero fazer as pazes com o futuro. Eu não vou controlar. Sabe, meus irmãos, eu não disse, mas de 10 pessoas aqui no Brasil, 7 são mulheres ansiosas. 7 são mulheres que estão passando por esse estresse. Existe um dado dizendo que a geração de 15 a 20 anos já ultrapassou os adultos, e é a que está mais tendo ansiedade. Se apresente na presença de Deus agora. Comece a clamar por sabedoria nessa noite. Comece a clamar agora: Deus, eu preciso lidar com o amanhã. Eu preciso lidar com as demandas que estão vindo nas minhas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito, Pai. Eu não aceito ficar nesse lugar de estrangulamento, Pai. Eu não aceito mais na minha vida. Hoje inicia algo novo na minha vida. Hoje inicia algo mediante a Tua palavra. Eu vou descansar na Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Sim, Deus, em Teus braços eu quero descansar.
diga. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me Ele nos guarda. Vamos, sim. Me guardas, e em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu lugar seguro. Em teus braços é onde eu encontro paz. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Se nessa noite nós oramos isso, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. É nas tuas mãos, ó Deus, é nas tuas mãos. Recaio em tua graça. Mãos que vão nos abraçar. Recaio de novo em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Recaio em tua Obrigado. graça. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Eu tenho teu amor. Deus está curando aqui. Deus está curando. De novo em tuas É lindo ver o agir de Deus aqui. teu abraço. Recaio em É tua lindo ver o agir de Deus aqui. Ele está fazendo algo aqui. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, Nós não seremos aqueles 26%. Não seremos esses. acharei